Olá, quinto ano. Vamos abrir a nossa apostila em filosofia e vamos estudar o bem comum e a justiça. O bem comum, o bem de todas as pessoas e não apenas de um indivíduo ou de um grupo. Então é para todos, é o bem comum, o bem para todos. As pessoas necessitam daquilo que faz bem a elas e buscam isso na vida. No entanto, quando alguém pensa somente no próprio bem, pode acabar prejudicando os demais. Por isso, Platão e outros filósofos refletiram sobre a importância de buscar o bem individual, mas sem esquecer o bem comum. Alguns deles concluíram que, antes de agir ou escolher, as pessoas deveriam pensar: essa atitude ou escolha contribui para o bem de todos ou pode prejudicar alguém? Essa é uma reflexão importante e difícil. Afinal, em certas ocasiões, contribuir para o bem comum significa abrir mão de algo que desejamos. No entanto, isso é necessário para haver justiça, senão, do contrário, alguns indivíduos receberiam privilégios, enquanto outros seriam prejudicados. Vamos ouvir um texto da escritora brasileira Ruth Rocha, que vai nos ajudar a refletir sobre a justiça. O título é O que os olhos não veem? Pessoas grandes e fortes o rei enxergava bem, mas se fossem pequeninas e se falassem baixinho, o rei não via ninguém. Por isso, seus funcionários tinham de ser escolhidos entre os grandes e falantes, sempre muito bem nutridos, que tivessem muita força e que fossem bem nascidos. E assim, quem fosse pequeno, de voz fraca, mal vestido, não conseguiria ser visto e nunca era ouvido. Quem escreveu esse texto foi Ruth Rocha. Então observem aqui o rei. Ele não via os pequenos, ele somente via os grandes. Considerando os acontecimentos narrados no texto, converse com os colegas sobre as questões e anote suas conclusões. Que injustiça é possível identificar no texto? Então, qual é a injustiça? Que apenas súditos altos, de voz bem forte e bem vestidos eram vistos, ouvidos e podiam ser funcionários do rei. Tá? Então, vejam a grande injustiça. Letra B. Como o rei deveria agir em relação aos súditos para ser considerado justo e por quê? Então, o rei, ele deveria considerar a opinião de todos os súditos, independentemente da aparência dele, das características físicas, da classe social. Então, ele não deveria considerar a opinião dos súditos, ele deveria considerar todos, a opinião de todos. Na vida real, existem situações de injustiça semelhantes à situação apresentada no texto. Está perguntando, na vida real, existem situações de injustiça? Sim, e muitas. Semelhantes à situação apresentada no texto?
explique a sua resposta. Então, a desigualdade social, gente. Uns têm de mais e outros têm de menos. Uns esbanjam a comida, jogam fora, desperdiçam, e os outros passando fome, né? Não tem nenhum alimento para saciar a fome. Então, essa é uma grande injustiça, a desigualdade social. Uns têm demais e outros não têm nada. De que maneiras essas injustiças na vida real poderiam ser corrigidas? Vocês, quinto ano, o que vocês poderiam fazer para diminuir essas injustiças? O governo, né, poderia tomar uma posição, fazer pesquisas, ajudar mais essas pessoas. Nós, como cidadãos, pensar sempre no próximo, ajudar mais o próximo. Ah, essa roupa não me serve? Por que eu vou vender no brechó? Eu vou doar. Então, ajudaríamos. No texto anterior, você escolheu um exemplo de situação injusta, em que 2 grupos de pessoas eram tratados de formas diferentes. Agora, considere as situações apresentadas nos quadrinhos e faça o que se pede. Na letra A, na primeira coluna, marque X para identificar o tipo de tratamento representado, se ele é igual ou diferente. Letra B, discuta com os colegas se a situação representada é justa ou ela é injusta. E por que pensam assim? E na segunda coluna, marque X para a conclusão que chegaram. Então, observem aqui. Algumas crianças têm fartura de alimentos e brinquedos, enquanto outras passam fome e necessidade. Então, essas têm farturas de brinquedos e alimentos. Olhe as outras aqui no cantinho olhando, passando necessidade. Então, aqui o tratamento é diferente e a situação é injusta, né? Não é tratamento igual e nem situação justa. Então, o tratamento é diferente e a situação é injusta. Algumas crianças recebem carinho e cuidado, enquanto outras estão desprotegidas, são mal cuidadas, né? Então, aqui diz que algumas crianças recebem carinho e cuidado, enquanto outras estão desprotegidas e mal cuidadas. Olha aqui a família brincando toda, papai, mamãe e o filho. E aqui o menininho sozinho, desprotegido, brincando sozinho, talvez mal amado. Então, aqui também o tratamento é diferente e a situação é injusta. Viramos a nossa página e vamos para outra questão. Luiz ficou doente. Então, o pai de Luiz levou o menino e também os irmãos para tomar injeção. O papai chegando na farmácia e pediu 4 injeções. E os irmãozinhos, mas nós não estamos doentes. Este é um tratamento igual, mas a situação é injusta. Por que os outros irmãozinhos vão tomar a injeção se eles nem estão doentes? Ana quebrou um vaso e por causa disso, a mãe colocou Ana e também os irmãos de castigos. A Ana se apresentou aqui, fui eu, mas a mãe chegou e falou, estão todos de castigos. É um tratamento igual, mas é uma situação injusta. Por que eles vão tomar castigo se eles não fizeram nada? Quem foi que quebrou o vaso foi a Ana. Anote algo que você aprendeu sobre justiça ao conversar sobre as situações representadas nos quadrinhos. Ok? Então, vocês vão fazer aqui nessas linhas o que vocês aprenderam sobre a justiça de acordo com esses quadrinhos que a tia Ana leu para vocês.
hora de filosofar. Vamos lá. Cite exemplos de situações em que cada elemento possa ser considerado justo ou injusto. O castigo, ele é justo para todos ou ele é injusto com quem não deve, né? Então, o castigo, ele deve ser somente para a pessoa que está precisando, porque se eu for pagar um castigo pelo que eu não fiz, ele está sendo injusto. O prêmio, se eu ganhei um prêmio, eu preciso receber. Ele é justo, ele é meu. Agora, eu não receber, daí é injusto. Se eu prometi um prêmio e não dei, então tem que ser justo. Divisão, a divisão também tem que ser justa. Se eu tenho 4 balas e tenho 2 irmãos, a minha mãe mandou repartir, eu vou ter que dar 2 balas para cada irmão, tem que ser justa. Um jogo também tem que ser justo, né? Muito feio quem faz as trapaças no jogo. Regra, as regras também precisam ser justas, precisam ser cobradas. Ordem, uma pessoa, todo mundo gosta de uma pessoa justa, de uma pessoa que é certa, que é correta. E o governo? Ai, que bom que seria se o governo fosse justo, né? Vamos lá. Com base nos exemplos citados, tenta explicar a diferença entre o que é justo e o que é injusto. E aqui, isso não é justo. O que aconteceu com esse menino? Talvez ele possa ter perdido o jogo, né? E ele se revoltou e gritou, isso não é justo, né? E o menino talvez vai tentar explicar que são as regras, alguém vai vencer e assim por diante. De acordo com o que vocês conversaram e o que vocês aprenderam sobre a justiça, escrevam para mim ideias que expressem a justiça. Então, para mim, a justiça faz bem, a justiça é uma ordem, a justiça é uma igualdade, a justiça é ser honesto. Então, vocês vão escrever o que vocês entenderam sobre a justiça, ok? Não precisa ser dessas da tia Ana. Quero ver palavras lindas surgindo da ideia de vocês. Beijos e até a nossa próxima aulinha.